O futuro ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, informou que não vai prosseguir com a privatização do Porto de Santos, o maior da América Latina. Eu vou chamar mais uma vez o Vitor Moraes, que tem informações sobre essa movimentação para a gente. O que você destaca para nós, Vitor? Oi, Lívia. Novamente, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan nesse domingo. Pois é, o governador eleito Tarcísio de Freitas não ficou nem um pouco satisfeito com as últimas declarações do novo, do futuro ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, dizendo que ele não está de acordo com a privatização do Porto de Santos. A gente sabe que durante os últimos 4 anos, quando o Tarcísio foi ministro da infraestrutura aqui do Brasil, do governo Bolsonaro, ele lutou para várias privatizações, inclusive do Porto de Santos, uma das principais do país. Inclusive, ele queria licitar a medida ainda nesse ano, mas acabou adiando aí por conta aí para maior análise da proposta. Nas previsões feitas por Tarcísio Gomes de Freitas e também pelo governo Bolsonaro, a concessão do Porto de Santos pode gerar 18 bilhões de reais em melhorias e ampliação, além de 3 bilhões de reais para a criação de um túnel subterrâneo que vai ligar o Porto de Santos ao Guarujá. A minuta da licitação já está pronta e agora vai passar por uma análise do Tribunal de Contas da União, que é do TCU. Para o governo Jair Bolsonaro, essa seria a segunda maior privatização dos últimos anos, perdendo apenas para a privatização da Eletrobras. Lívia. Vitor Moraes, pelas informações, bom trabalho para você. Agora, Jorge Serrão, essa discussão no governo de Jair Bolsonaro, quando o Tarcísio de Freitas estava à frente do Ministério da Infraestrutura, chegou a avançar bastante, Esses números, esses dados que o Vitor Moraes trouxe para a gente vieram à tona e incentivou muita gente a realmente avançar nessa discussão. Será que esse posicionamento de Márcio França agora, segundo ele, o que não vai ser possível, o que não vai acontecer é a privatização do que eles chamam de autoridade portuária, que é o complexo, como um todo. Mas aquelas pequenas concessões dentro da estrutura, isso pode avançar no sentido de privatizar. Como você vê toda essa movimentação? Isso deve avançar ou não? Parece que vai ter muita negociação embaixo dessa história. Por quê? É preciso entender se o interesse do Márcio França em não privatizar completamente é uma questão paroquialista dele, que é daquela região ali de Santos, São Vicente, ou se tem algo realmente técnico por trás disso. A privatização do Porto de Santos mexe com gigantescos interesses. Por exemplo, um grande opositor disso aí era o ex-presidente Michel Temer, que sempre teve ali relacionamentos de grandes negócios naquela região. Então, pode ser agora que essa questão do Porto de Santos seja mais uma tábua aí de negociação política entre parte do MDB ligado a Temer e o governo Lula. Agora, vem aí Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Para ele, aquilo ali é uma prioridade absoluta, ainda mais porque a privatização do Porto de Santos também traz a famosa e grande obra muito poderosa, que é o túnel ligando a área de terra até o Guarujá. Então, vamos ver, essa polêmica é uma das polêmicas que vai render logo nesse começo de governo, no confronto direto entre o governo de São Paulo e o governo federal. E a previsão é de que não haja aí aquela harmonia tão pregada e tão prevista entre a gestão de Tarcísio de Freitas e a gestão de Lula. A sinalização é de pancada. Pois é, e recentemente, não sei se foi com você que eu falei a respeito disso, Serrão, mas há uma intenção de Tarcísio de Freitas de justamente dialogar com o governo federal para que não haja prejuízos para o avanço das políticas públicas aqui no estado, Porque precisa de haver um certo alinhamento para liberação mais rápida e mais tranquila de recursos para que essas políticas avancem. Sim. Agora, nessa situação que você citou, o próprio Tarcísio, diante desses números, diante do quanto ele defendeu essa privatização, ele quer dialogar com o governo federal, mas tem que pisar em ovos, Tem que tomar cuidado para que seja um diálogo tranquilo,
Você já falou que isso pode trazer algum tensionamento, mas tem que ser tranquilo para não afetar essa relação, ainda que seja mínimo, alinhamento com o governo federal em relação ao Estado. Sim, que Tarcísio vai dialogar, não há dúvida, até porque esse é o perfil dele e um de seus principais coordenadores de governo, que é o Gilberto Kassab, é o homem do diálogo político. Então, conversa com o Lula vai ter. Só que a questão é que essa conversa tem que ser uma conversa soberana. Ainda mais porque o Estado de São Paulo é a locomotiva da nação. Para Tarcísio de Freitas, do ponto de vista estratégico, mais do que conversar com o Lula, é muito mais interessante que ele forme uma frente, aí sim, uma frente e um consórcio para grandes negócios sérios, sem roubalheira, com o governo de Minas, com o governo do Paraná, com o governo do Mato Grosso do Sul e com o governo do Rio de Janeiro. Isso aí rende muito mais do que ficar perdendo tempo em conversas com o Lula que podem ser infrutíferas e que vão ser muito mais para jogar para a galera do que efetivamente para gerar projetos de desenvolvimento que o PT claramente não tem. Então, Tarcísio tem que ter uma visão estratégica, saber com quem e com como negocia na base da prioridade. Perder tempo com narrativa, perder tempo com propaganda, marquetagem com o governo federal não vai levar a nada para ele.